Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azenha. Nós vamos trabalhar com a disciplina Conceitos da Administração e Ética Empresarial. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do meu trabalho e da minha formação, está aí algumas informações no slide. Você pode, inclusive, acessar o meu currículo Lattes para me conhecer um pouquinho melhor. Também estou à disposição aí nas redes sociais, caso você queira conversar comigo, bater um papo. Estou sempre à sua disposição. É lógico que muitas vezes talvez eu não consiga te responder na hora, mas pode ficar tranquilo que eu vou te responder. Então pode me mandar mensagens, pode abrir um bate-papo, enfim, fique à vontade para falar comigo. Só lembrando que quem faz a correção dos trabalhos, quem recebe as atividades, são os professores mediadores, tá? Então, estou à disposição aí de você para tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa que você quiser a respeito da disciplina e outros assuntos, te ajudar na medida do possível, mas a parte burocrática da disciplina, de envio de atividades, de correção de atividades, de prazos dessas atividades, tudo isso quem faz são os professores mediadores, tá bom? Bem, nessa disciplina eu quero trabalhar com vocês algumas competências. E especificamente hoje eu quero trabalhar com você essa competência que está aparecendo aí. Analisar diferentes cenários levando em consideração os aspectos éticos, legais, ambientais e técnicos. Eu quero também te ajudar a desenvolver aí a sua capacidade para apurar, analisar, interpretar, relatar as informações obtidas por meio dos indicadores econômicos e financeiros. Em outras palavras, eu quero te ajudar a desenvolver sua capacidade analítica de observar as informações e saber interpretar essas informações, porque bom administrador é aquela pessoa que consegue olhar para o ambiente onde ele está inserido, olhar as notícias de jornais, olhar as notícias de conjuntura econômica, política, social e entender e interpretar essas notícias de maneira que você possa conseguir entender como é que isso vai então afetar a sua organização. Então, isso é muito importante, ter essa sua capacidade analítica bem desenvolvida. Agora, como é que eu faço isso? Trabalhando com os slides e, da sua parte, é importante você desenvolver o hábito da leitura. Isso é fundamental. Hoje, com a internet, você pode, a qualquer momento, em qualquer lugar, estar aí lendo jornais, revistas, tentar entender como é que isso aplica-se na sua vida. Agora, o mais importante de tudo, gente, é conseguir separar notícias verdadeiras e de qualidade do que nós temos hoje, do que eu chamo de epidemia de fake news. Nós vivemos uma verdadeira epidemia de fake news, de grupos tanto políticos, sociais quanto econômicos, têm o interesse aí de manipular as informações, então tem muita coisa que não é verdade circulando na internet e é preciso tomar muito cuidado. Isso é muito importante para o gestor, para o administrador, porque se ele pega essas informações falsas, essas informações que são mentirosas, isso compromete o seu negócio. Ele pode quebrar a empresa dele se ele acreditar nos boatos, né? Hoje o fake news são aqueles antigos boatos, quem é um pouco mais velho deve se lembrar disso, né? Boatos que nós tínhamos pelas redes sociais. Na sequência, então, nós vamos trabalhar durante essas 4 aulas com
a visão geral da administração, que é o que eu vou te falar daqui a pouquinho, a perspectiva clássica da administração, que são os principais conceitos teóricos de quando surge efetivamente a administração organizacional, lá no comecinho do século XX. Na terceira aula, quero falar com você sobre as teorias das relações humanas e a escola comportamentalista. Vamos discutir aí questões de motivação, organização de pessoas, enfim, toda essa questão mais voltada aos aspectos humanos da administração. E eu quero também, na última aula, falar sobre a cultura e a ética organizacional, e explicar, por exemplo, por que os valores das pessoas importam tanto dentro da organização, por que os valores dos donos das empresas podem afetar diretamente a gestão do negócio. E aí, então, nós vamos fazer isso lá na nossa quarta aula. Como eu falei, então, o que eu quero agora começar é dar para você um parâmetro geral do que é a administração. E aí, como você está vendo no slide, eu quero te explicar por que é importante estudar a administração, quais são os conceitos da administração, qual é a função da administração, vamos ver os níveis da administração e vamos trabalhar aí as competências, as habilidades, papéis do administrador, tá? Bem, nós começamos então lembrando que hoje, não só hoje, como sempre, há uma necessidade por se buscar um real entendimento do que está acontecendo na nossa vida. Uma empresa, ela sofre influência de todo o ambiente no qual ela está inserido, todo o meio onde ela faz parte. Então, ela vai sofrer influência do bairro onde ela está montada, desse bairro dentro de um município, que faz parte de um estado, que faz parte de uma região, que faz parte de um país e que está num contexto mundial. Então, você precisa entender claramente o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no seu estado, o que acontece no seu município e ali no seu bairro, caso a sua empresa seja uma pequena empresa. As empresas, né, de bairro, uma padaria, uma papelaria, uma farmácia. Ora, você pode também estar aí com a sua pequena empresa. Muitas vezes você pode ser um profissional autônomo, está aí vendendo o seu produto ou oferecendo o seu serviço para pequenas empresas, para as pessoas de uma maneira geral. E o mundo impacta de uma maneira significativa. Muitas vezes esse impacto pode ocorrer de uma maneira direta ou indireta. Gente, o melhor exemplo que eu posso te dar agora com relação a essa questão, como é que o mundo vai impactar a sua vida, é essa pandemia que estamos vivendo. É mais impacto do que uma coisa que veio lá da China e se disseminou pelo mundo inteiro, está aí criando uma situação extremamente complicada para todas as pessoas, para todas as empresas. Quantas pessoas aí não perderam seu emprego? Quantas pessoas não tiveram salário reduzido? Quantas pessoas não estão trabalhando em casa? Eu mesmo estou aqui, tive que inventar toda uma estrutura de estúdio na minha casa para poder atender os meus alunos, não é? E aí a gente faz as coisas da maneira que dá certo, porque também não se tem dinheiro sobrando, não é verdade? Aí você tem que dar seus pulos. Ó, se você for olhar aqui como é que eu estou gravando minhas aulas, é uma gambiarra em cima da outra. E isso mostra justamente o que o administrador precisa fazer, porque ele precisa se deparar com um problema e olhar para aquilo lá e falar assim, poxa, e agora, o que eu faço? Preciso vencer esse problema. Na verdade, problema tem quem está aí internado nos hospitais, quem morreu por causa dessa pandemia ou por causa de outros problemas, de outras doenças. Essas pessoas sim têm problemas. Nós temos obstáculos que a vida muitas vezes nos coloca e nós precisamos superar. E esses obstáculos, eles podem surgir tanto para a sua vida pessoal,
quanto para sua empresa. E aí o que você precisa fazer é olhar para aquela situação, olhar para esse obstáculo, falar assim: como é que eu faço para superar isso? Quais são os caminhos que eu posso seguir e vou conseguir aí, ó, passar de lado por esse obstáculo e seguir a vida. Então, é aquilo que a gente fala, né? Que você deve estar muito acostumado, já deve ter ouvido várias vezes aquela situação de que, quem em época de crise tem os que choram e tem os que vendem lenço. Pois é, nos momentos em que a vida te coloca obstáculos, como é que você sai deles? Por isso a importância de tudo aquilo que eu falei no início da aula. Como é que você faz então para pegar uma situação, uma notícia, uma incerteza do mundo? Como é que eu vou então organizar a minha empresa? E aí vem justamente essa pergunta que eu te faço: por que estudar administração? Ora, você já parou para pensar por que é importante estudar administração? Por que é importante estudar gestão? E aí eu te respondo, meu amigo ou minha, você que está aí tão sedento de sabedoria. E aí, desculpa, eu sou até suspeito para falar, mas a administração, ela é uma disciplina que deveria ser ensinada nos bancos escolares, lá para aquela molecada que está começando a vida, ensinar essa moçada a administrar. Porque eu costumo falar muito quando eu trabalho com o curso específico de administração, falo para eles o seguinte: olha, você pode chegar no final do curso e olhar e falar assim: isso aqui eu não quero nada, eu não quero abrir empresa, eu não quero ter empresa, eu não quero nada disso daí. Ótimo, sem problema nenhum. Só que todo esse conhecimento que você aprende de gestão, ele pode e deve ser aplicado na sua vida pessoal. Então, tudo isso que eu vou te ensinar aqui, caso você não queira, não, eu quero ser gestor financeiro, quero trabalhar apenas ali com carteiras financeiras, analisar a questão financeira da minha empresa e assim por diante, quero investir na bolsa de valores. Bem, mas você vai ver o quanto que conceitos da administração são importantes para você. Então, estudar administração, como você vê aí no slide, é simplesmente algo que vai te ajudar a entender como é que esse mundo caótico funciona e, em função disso, vai te ajudar então a buscar caminhos para se livrar dos obstáculos que a vida te apresenta. E aí a administração, ela te dá todos esses conceitos, ela te traz um monte de ferramentas que você vai utilizar e aplicar isso dentro da empresa justamente para superar as adversidades, tanto políticas, econômicas e sociais. Você já parou para pensar que nós temos no nosso mundo empresas com mais de 100 anos? Essas empresas que têm mais de 100 anos, você já parou para pensar que passaram por pandemias igual estamos passando hoje, passaram por 2 guerras mundiais, passaram por crises financeiras, recessões muito mais violentas do que nós já passamos, e elas estão aí, sobrevivendo nesse mundo maluco por mais de 100 anos. Agora, em contrapartida, você vê aí um monte de empresa fechando todos os dias, empresa quebrando, e as pessoas tentando buscar culpados. E aí vai culpar o governo, vai culpar a política, vai culpar a economia. Gente, e essas empresas de 100 anos que passaram por ditaduras, passaram por revoluções, passaram pelas guerras, como eu já disse, e conseguiram se manter no mercado? Qual que é o segredo? A administração, gestão. Esse é o segredo, meu amigo ou minha amiga. Esse é o segredo. Bom gestor, bom administrador, olha para os obstáculos e ele não vê uma situação da qual ele não pode sair. Ele olha para o obstáculo e ele pensa o que eu já disse,
Muito bem, eu tenho esta pedra no meu caminho. Eu posso usar esta pedra como uma ponte, vou escalar essa pedra, vai ser difícil, mas eu vou escalá-la para chegar ao outro lado. Ou então eu vou dar a volta por esta pedra, será um caminho mais longo para eu alcançar o outro lado, demorarei mais tempo para chegar do outro lado, mas eu chegarei. E você tem aquelas pessoas que há uma pedra no meu caminho, vou sentar aqui e esperar que o vento a desgaste e se eu sobreviver até lá, eu atravesso para o outro lado. Se não, paciência, a culpa é de quem jogou essa pedra no meu caminho, seja lá quem foi. E aí é sempre mais fácil você falar para as pessoas: eu não consegui chegar lá do outro lado porque o caminho estava bloqueado. E aí perguntam para você então: "Mas por que você não escalou a pedra?" Ou "Por que que você não deu a volta pela pedra?" "Ah não, muito difícil, não valia a pena todo esse esforço, todo esse sacrifício." E aí você olha aquele empresário de sucesso que hoje está aí com uma segurança financeira, ganhando seu dinheiro, tendo reconhecimento da sociedade, gerando um monte de emprego. E aí você olha para o cara e fala assim: eu queria ser como ele. Pois é, só que as pedras que caíram no seu caminho, ele foi e as ultrapassou. Enquanto que você, na primeira pedra que caiu na frente do seu caminho, você simplesmente desistiu e buscou outra coisa, ou sei lá, o que foi que você pensou. Mas isso é o que a administração quer te mostrar. Você pode contornar estas pedras, você pode escalar estas pedras, que você pode fazer aquilo que você quiser, desde que você tenha persistência. E aí o que nós vamos trabalhar é justamente com a formação desse conhecimento. E aí algo que eu escuto muito dos meus alunos e muito dos empresários de modo geral, eles falam assim: "Ah, aquilo que você ensina lá na faculdade, tudo muito bonitinho, tá lá no livro certinho, um monte de letrinha, um monte de desenhinho, de figurinha, de gráficos, tudo muito bonitinho. Mas a hora que chega na vida real, aqui na prática, a coisa muda de conversa. Aí é que eu quero ver, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Quero ver você trazer aquela teoria. É aí que ele se engana, é aí que as pessoas cometem o maior erro, porque olhando para essa figura aí que diz como é que se forma o conhecimento, é simples. Você tem o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que a vida vai lhe dando, que você vai ali por tentativa e erro e vai aprendendo, dando suas cabeçadas, caindo, levantando, isso vai aprender e com isso você vai aprendendo. Agora, chega um determinado momento que algumas pessoas pegam esse aprendizado empírico de tanto cair, bater cabeça, de tanto tentar e errar, a hora que elas percebem que acertam e a hora que elas percebem que aquela maneira que ela está fazendo está persistindo no acerto, está dando certo toda hora, ela vai e escreve um livro sobre aquilo. Então ela fez pesquisa, ela estudou, ela testou seus modelos e aí escreveu um livro sobre aquilo para dizer para as pessoas: ó, pega esse livro aqui que eu escrevi, ele está dizendo para você uma maneira de como você pode agir na gestão do teu negócio, porque eu já tentei desse jeito na minha empresa e de acordo com o meu contexto ali, de acordo com a maneira da minha empresa funcionar, deu certo para mim. Então você pega essas teorias que eu escrevi, que está aqui no livro, pode ser que para você também vá dar certo. É claro que talvez, e aí, gente, é que vem o grande segredo das teorias humanas. É olhar para o seu contexto, olhar para a teoria e então fazer um ajuste. Ó, cara, essa teoria que ele escreveu, fantástica, foi perfeita na empresa dele, funcionou direitinho, mas para funcionar na minha empresa, eu vou ter que fazer algumas mudanças para poder me ajustar e então essa teoria funcionar.
E é isso que é o conhecimento. Então a teoria nada mais é que a prática que alguém aplicou e então escreveu sobre aquilo. Ou muitas vezes a prática é também algo que se leu em algum livro, aprendeu algum conceito teórico e foi lá e aplicou aquilo lá. Por isso que você tem um ciclo da formação do conhecimento. Então, não encare as teorias que você estuda como algo muito subjetivo que fica ali na faculdade, mas na prática é diferente. Não é. Na verdade, a prática é um complemento da teoria, que é um complemento da prática e assim por diante. Então, isso é muito importante você entender. Fundamental que você perceba a maneira como é que isso funciona, bem? Bom, e aí os conceitos da administração. A administração de uma maneira, de um modo geral, nada mais é do que caminhos que você vai percorrer para alcançar os seus objetivos. E você pega uma empresa, então você tem o quê? Você tem o prédio, né? Você tem lá a sala, você tem a casa, o escritório, a firma onde você trabalha ou você construiu. Você está aí na tua casa fazendo salgadinho para vender. Então, tua empresa, tua firma é a tua cozinha aí, certo? Muito bem. Nessa empresa, nesta firma, nesta organização, você tem recursos. E esses recursos o que são? Grana, recurso financeiro, é o dinheirinho ali que entra e sai todo dia da sua empresa, então esse é o recurso financeiro. E você tem as pessoas que trabalham com você, ou você sozinho. Esse é o recursos humanos, pessoas que estão ali trabalhando com você. E além disso, você precisa ter matéria-prima, você faz lá o salgadinho, você precisa da farinha, do ovo, da água, do gás, do fogão, você precisa ter a cozinha, né, as panelas. Se você trabalha numa firma, precisa ter o computador, a caneta, o lápis, papel, borracha, você precisa dos recursos materiais. Então a administração, ela olha para todos esses recursos, recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, pega tudo isso e de uma maneira da qual seja possível, ela diz o seguinte: como é que eu vou usar todos esses recursos que estão disponíveis para mim para que eu consiga alcançar o meu objetivo? E qual é o objetivo da empresa? As empresas têm vários objetivos, mas talvez o principal objetivo, e que é muito interessante, este acaba sendo um objetivo que será consequência de alcançar os demais, é ganhar dinheiro. Então, o que a empresa quer é ganhar dinheiro. Só que para ela ganhar dinheiro, ela tem que trabalhar direitinho, ela tem que ter pessoas competentes, ela tem que investir nos recursos materiais, ela tem que se preocupar com a qualidade, porque a hora que ela trabalhar criando produtos de qualidade, oferecendo serviços de qualidade, ela então alcança o objetivo de ganhar dinheiro. E isso é muito importante, porque se você fala assim, meu objetivo é ganhar dinheiro. Se esse é teu objetivo de ganhar dinheiro, você pode estar aí desprezando a importância da qualidade, do treinamento dos funcionários, do bom serviço a ser prestado. Você só quer ganhar dinheiro. E isso acaba levando a tua empresa a quebrar. Porque, na verdade, o dinheiro, ele é importante, mas ele é consequência dos bons resultados da sua organização em termos práticos, de alcançar os objetivos de aumentar a participação do mercado em função da qualidade ser melhor do que aquela que o meu concorrente oferece. Isso é muito importante você pensar. Então, a administração nada mais é, e aí tem uma definição bem legal no seu slide, a administração é o alcance de objetivos
por meio dos recursos disponíveis com o esforço de outras pessoas. Olha que bacana. Então, o gestor, ele tem que aprender a gerenciar os recursos e, de uma maneira ou outra, motivar os funcionários a trabalharem de bom humor, pelo menos, né, gente? Não tem nada mais chato você chegar numa empresa e o cara te maltratar, né? Tá lá emburrado com a vida. Tem até aquelas brincadeiras nas redes sociais, né? O pessoal fala assim: estão pedindo para ajudar o pequeno empresário, ajude a empresa local, não é? Você entra lá para fazer uma compra, cara, tá. Gente, pelo amor de Deus, às vezes você vai fazer compra em alguma loja, dá até vergonha, né? Eu pessoalmente me sinto mal. Chego na empresa, na loja, quero comprar alguma coisa, vejo o vendedor lá. Opa, desculpa, dá licença, eu não quero te atrapalhar, mas sabe aquele produto ali? Será que você podia me falar o valor, condição, tal? Mas só se não for te atrapalhar, tá? Pelo amor de Deus, tô vendo aí que você tá meio cara amarrado, deve estar bravo com a vida. Mas enfim. Então, aí a administração, não é? Nada mais é do que um conjunto de atividades que tem a característica do administrador utilizar de maneira eficiente e eficaz seus recursos de maneira a alcançar seus objetivos ou suas metas organizacionais. Então, é isso que é a administração, certo? E aí o trabalho do administrador envolve uma série de itens que eu mostro aí para você aqui, né, no slide. Então o trabalho do administrador envolve a atividade de pensar, ouvir, falar, ler, escrever, observar, participar, que é aquilo que eu venho falando desde o início da aula. Gente, você precisa aprender a ler no sentido de olhar para uma notícia e saber como é que aquilo vai influenciar a sua organização. E aí é muito importante, principalmente no contexto político-social do qual o nosso país se encontra hoje, é muito importante você, gestor de empresa, se libertar dessas amarras ideológicas para que você possa entender a conjuntura socioeconômica na qual você está inserido. Porque, gente, isso a história mostra, empresa com ideologia e que luta por grupos econômicos, elas tendem a quebrar. Por quê? Porque a hora que a mudança ideológica acontece, e nós vivemos num país democrático, onde você tem eleições e a tendência é que os governos mudem e aí os grupos no poder se alterem, e isso é algo que acontece em qualquer país democrático. E aí você precisa entender o seguinte: se você é uma empresa que está ali dando cara a tapa para defender determinadas coisas, vai mudar o grupo econômico, vai mudar o grupo político, vai mudar o grupo que está no poder, a tua empresa vai quebrar. E aí a gente vê um monte de empresas que passam por isso, tá? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: você deve defender sim sua ideologia, você deve lutar sim pelo que você acredita. Mas para isso é que existem as entidades como sindicatos patronais, como associações comerciais, como federações de indústria ou do comércio. Enfim, existe o lugar certo para fazer isso. Não coloque a sua empresa, porque senão você vai ter problema. Por isso que é importante você pensar, ouvir, falar e ler, tá? Para poder entender o contexto. E mais uma coisa muito importante é que você leia várias mídias e vários autores diferentes, pessoas que falam coisas muitas vezes diferentes, um defende, o outro vai contra e assim por diante, para que você possa formar a sua opinião.
Porque se você não aprender a formar a sua opinião, você vai ser manipulado por aquelas pessoas que sabem usar técnicas e ferramentas de manipulação, e aí vai te levar para onde você quer. Então você pode ter seus valores, você pode ter a sua ideologia sem problema nenhum, mas é importante entender que existem outras verdades também por aí e que elas também afetam a sua empresa. Isso é muito importante, tá? Isso é ser inteligente, é entender que o mundo, ele não é só, ai, que cor que eu vou falar? O mundo não é só amarelo, o mundo pode ser laranja também, ou azul, o mundo pode ser verde, o mundo pode ser roxo, o mundo tem várias cores. Você pega as cores do arco-íris, são 7. A hora que você mistura essas cores, você tem uma infinidade de cor. Eu lembro quando eu era criança, meu sonho de consumo era a caixa de lápis de cor de 36 cores. Olha, era o meu sonho de consumo. Não tinha dinheiro para comprar aquilo lá. E aí, né, era aquele desejo. Eu quero uma caixa com 36 cores. Hoje você vê, tem caixa com 100 cores. É uma loucura. Enfim, a administração também implica aí no uso eficiente e eficaz dos seus recursos materiais, físicos, financeiros, informacionais. A administração também leva em consideração, de uma maneira muito importante, o alcance das metas organizacionais, que nada mais são do que alvos que a sua empresa quer alcançar, seus objetivos, tá? E aí eu trago um desenho para você, uma figura que mostra quais são os recursos que o administrador precisa organizar para que ele alcance os objetivos. Aqueles recursos que eu falei agora há pouco: recurso humano, financeiro, recurso material e o recurso informacional. As informações estão disponíveis, tá? Fique muito atento a buscar informação de qualidade. Cuidado com essa coisa. Ah, eu não assisto tal programa. Assista todos. Ah, eu não assisto tal jornal. Assista todos e forme a sua opinião. Não deixe se levar pela opinião dos outros, porque isso quebra a tua empresa. E as pessoas, cada uma tem seus objetivos, então você tem que ficar muito atento a isso. Bom, então o administrador, com todo esse aparato de recursos, ele tem que saber planejar, organizar, dirigir e controlar. É o famoso PODC. Ah, eu não consigo mexer aqui esses dedos, não tem coordenação. PODC. Ah, tem gente que faz assim, PODC, eu não consigo. Dá até um treco ruim. Enfim, então você precisa lembrar do PODC, ou o pode ser, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí eu te mostro mais uma figura para você lembrar do pode ser, do PODC, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. O planejamento é você definir aonde você quer chegar com a sua empresa. A organização é você preparar todos os recursos que serão necessários para te ajudar a alcançar o objetivo que você definiu lá no planejamento. O dirigir é pegar as pessoas e motivar. Vamos lá, todo mundo junto, alcançar o objetivo. É o dirigir. Você motiva as pessoas a trabalhar e vai olhando. Opa, ele está usando a caneta de maneira correta. Legal, ele sabe usar o computador. Opa, meu amigo, peraí, está gastando muito água. Vamos economizar um pouquinho. Isso é a direção. E o controlar é, gente, vamos fazer um balanço aqui, final do dia. Quanto que a gente alcançou do nosso objetivo? Cada dia é uma caminhada. O importante é que você consiga caminhar todos os dias. Quando puder, dá uma corrida para chegar mais próximo do seu objetivo. Mas a questão é, você definiu o seu objetivo lá no planejamento, organizou os recursos lá no organizar, está gerenciando, dirigindo as pessoas para alcançar o objetivo,
E no controle, você está olhando assim, quanto falta para chegar lá no objetivo? Quanto falta? Estamos chegando? Falta muito? Falta pouco? Opa, chegamos lá, e agora? O que a gente faz? Vamos remontar o nosso planejamento aqui para pensar em um objetivo mais desafiador, porque aquele foi muito fácil, o pessoal chegou rapidão. Então é isso que o administrador faz: planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí você tem as habilidades administrativas. E aí, quais são as habilidades administrativas? São as habilidades técnicas, humanas, conceituais. E aí você tem dentro de uma empresa, você tem a alta administração, que é formado pela presidência, pelos diretores. Ali no meio você tem a média administração, que é formado pelos gerentes, supervisores. Na base dessa pirâmide você tem a administração operacional, que é formada pelas pessoas que efetivamente colocam a mão na massa. É o pessoal de linha de frente, é o caixa do supermercado, é o operário da fábrica, é o vendedor da empresa, é o lavador de carro que trabalha no lava-jato, é o balconista que trabalha na farmácia, é o farmacêutico que trabalha ali na farmácia. Então esse é o médico que trabalha no hospital. Então, dentro da hierarquia organizacional, você tem lá a alta administração, a média administração e a administração operacional. E cada um desses níveis depende de utilizar corretamente essas três habilidades, que elas resumem todas as outras habilidades de um bom gestor: a habilidade técnica, humana e conceitual. Então, quando você olha para essa figura e você vê a hierarquia organizacional, dá uma olhada com atenção que a habilidade técnica ela é muito importante para o pessoal do nível operacional. E se o cara não souber fazer o trabalho, como é que o operário vai trabalhar numa máquina que ele não sabe mexer? Como é que o vendedor vai vender para a loja se ele não sabe vender? Então esse cara depende muito da habilidade técnica. Quando você sobe de nível e chega na média administração, você então tem o gerente. E esse gerente é um cara que normalmente veio de baixo, foi promovido e ele sabe como é que funciona o negócio. Então ele tem a habilidade técnica bem desenvolvida porque ele veio de uma habilidade, de um nível hierárquico inferior e foi promovido. Então, um bom gerente é aquele bom operário que hoje ele sabe conduzir a operação e ele não se deixa enganar pelo mau funcionário que fala assim: ah, essa máquina aqui ó, não deu certo. O cara chegando, olha para a máquina, oh, imagina, cara, é só apertar esse botão aqui, boa. Então é o gerente, é como o técnico do futebol, né? Normalmente os melhores jogadores acabam se tornando bons técnicos. Claro que isso não é regra, mas às vezes até os jogador ruinzinho também viram bons técnicos. Mas por quê? Porque ele também sabe como é que funciona o dentro de campo. Então isso é importante. Mas ele também tem uma outra atividade bem desenvolvida, que é a habilidade conceitual. E se você olhar o nível operacional, tem um pouquinho de habilidade conceitual. O nível médio da administração tem uma boa atividade conceitual. Agora, olha lá para a alta administração. É a principal habilidade que ele precisa ter, que é a habilidade conceitual. Por quê? Porque essa habilidade conceitual é aquela habilidade onde você vai olhar para o contexto da sua organização, vai olhar para o mundo onde ela está inserido e vai saber como é que isso afeta a empresa. Porque para ele definir os seus objetivos, definir suas estratégias, ele tem que saber, cara, como é que essa pandemia afeta a minha empresa? Como é que eu vou resolver isso agora? Então, são as habilidades conceituais, são os conceitos que ele precisa aplicar. E aí, tanto o diretor quanto o gerente precisa ter essa atividade bem desenvolvida. O diretor e o presidente, muito mais, porque são esses caras que vão
definir as estratégias. Mas o gerente também precisa ter uma boa habilidade conceitual desenvolvida, porque ele pega as estratégias que foram pensadas lá em cima e adequa ela para o seu departamento. Tá? Agora, o técnico, ele tem que sim saber um pouquinho de habilidade conceitual para ele entender o que ele está fazendo ali, o que aquilo vai afetar na empresa como um todo. Então, veja esse nível de habilidades. Quanto mais você trabalha com a cuca, né, com a tua cabeça, quanto mais você usa seu cérebro, que ele está lá não é só para fazer peso, mais alto você está na empresa. Conforme você vai baixando de nível, a necessidade de entender o funcionamento de tudo diminui, mas veja que ali ainda tem. Você mesmo sendo um operário, precisa ter um pouco de tutano aqui para poder fazer as coisas direito. Agora, independente do nível hierárquico no qual você está na tua empresa, tem a habilidade humana que ela é a mesma para todo mundo. Percebeu que tanto o técnico quanto o gerente, quanto o diretor, eles precisam ter a mesma habilidade humana? E aí, o porquê disso? Porque você lida com pessoas a todo instante. A todo momento dentro da tua empresa você está lidando com pessoas. E isso é importante. Então, se você não souber se relacionar com as pessoas, desculpa, mas você não vai para frente. Se você é aquele cara que qualquer coisinha já sai querendo bater em todo mundo, xingar todo mundo, eu não levo desaforo para casa, eu falo o que eu quero falar, eu sou verdadeiro. Cara, é importante ser isso, mas tem maneiras de se falar, tem maneiras de se ser verdadeiro, tem maneiras de se colocar a sua opinião sem ofender, sem maltratar, sem humilhar, sem pisar nas pessoas. E isso é a habilidade humana, que é a habilidade de você trabalhar conflitos organizacionais. E aí depois a gente tem outras habilidades que na verdade são um complemento dessas habilidades. E aí os papéis de Mintzberg, eles falam dos papéis interpessoais, informacionais e decisoriais, porque independente do nível que você estiver na sua empresa, você desenvolve alguns papéis dentro da organização. E além desses papéis, também é importante algumas competências. E aí as competências administrativas são essas que aparecem. Então, um bom gestor é aquele cara que tem capacidade de liderar os demais, tem autoobjetividade, tem um pensamento analítico, sabe se comunicar, isso é muito importante, tem resistência, tem tolerância, enfim. Um gestor completo tem essas habilidades. Ai, professor, mas eu tenho medo de falar, eu tenho muita vergonha. Cara, é só perder isso. Tem muito curso, tudo é treinamento. Todas essas competências você é capaz de desenvolver. Agora, tem que querer. Porque se você não quiser, aí como é que vai ser? Então tem que querer, depende de você, tá? Enfim, cheguei no final da aula e eu espero ter te ajudado a desenvolver essas habilidades que estão aparecendo aí. O que eu queria era que com essa aula você pudesse desenvolver a capacidade de enxergar os aspectos internos e externos, ter capacidade de administrar de forma contínua, ter sua visão das limitações da organização e ser capaz aí de questionar, perguntar, agir, acordar, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Fico à sua disposição, estão aí os meus contatos, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo.